Olá, boa noite. Estamos aguardando o horário de início da nossa reflexão desta noite. Sejam todos bem-vindos. Vamos nos harmonizando, entrando em sintonia com os nossos amigos espirituais. Estamos ao vivo na página do Facebook da Sociedade Paz, Amor e Caridade de Santa Cruz do Sul. Estamos aguardando a chegada. Carla, muito boa noite, muito obrigado, seja bem-vinda. Então, boa noite, amigos e irmãos da Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade de Santa Cruz do Sul. Estamos ao vivo na página do Facebook, hoje sexta-feira, 6 de janeiro de 2023. Boa noite, João Lauro, meu querido irmão, muito obrigado, seja bem-vindo, um abraço fraterno. Como de costume, dia da nossa live, aqui na página do Facebook da Sociedade, é com muita alegria, com muita honra que nós estamos na primeira live de 2023. Desde já, então, desejando mais uma vez um ano novo cheio de muita saúde, de muita paz, de muita harmonia e que possamos buscar as nossas conquistas de evolução e crescimento espiritual no nosso dia a dia. Obrigado, meus irmãos, pela oportunidade, pelo carinho com que nos recebem em seus lares. Vamos desde já, então, a nossa prece de abertura para abrirmos os trabalhos de reflexão da noite de hoje. Mais uma vez, Senhor, estamos aqui reunidos em Teu nome. Deus nosso Pai, de Jesus o nosso Mestre, dos bons Espíritos. Pedimos a Deus que nos abençoe com o entendimento da lição da noite e, mais que isso, com as forças necessárias para colocar em prática o que estamos aprendendo com o Evangelho de Jesus, com a doutrina espírita. Nos abençoa, Senhor, e faça de nós um instrumento da Tua paz, do Teu amor, das Tuas mãos amadas dos bons Espíritos, que assim seja. Muito bem, meus irmãos, então a nossa reflexão de hoje, cujo tema é diante de um novo tempo. Toda a renovação, toda a transformação da natureza, tudo está conduzido por um propósito divino. Então nada muda simplesmente por mudar. Essa é a grande lição da doutrina espírita. As coisas mudam para progredir. Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Progredir sempre, sempre e sempre. Então não é uma mudança desordenada, não é uma mudança bagunçada, desalinhada, uma mudança sem direção. Não é uma mudança pelo simples fato de mudar. Não imaginemos que o universo está mudando a cada segundo, simplesmente porque Deus gosta de mudar por mudar. Vamos ver que tudo evolui, tudo cresce, tudo se aprimora sobre as vistas sábias e amorosas do Criador. Vamos caminhando, então, pelos anos da nossa jornada e mais um período contabilizado em nossas vidas. E as perguntas que fazemos, outra vez, é verdade, outra vez. Quando as esperanças de um mundo melhor se tornarão efetivas? Quando as esperanças que nós teremos o tão desejado mundo de regeneração? Aquele mundo de solidariedade,
aquele mundo de fraternidade, de extinção de guerras e conflitos, da ausência do egoísmo que mata, que tem afastado todas nós, as criaturas humanas, que tem nos destruído. É simples, é simples. Jussara, querida, boa noite, seja bem-vinda. Um abraço ao Miguel. Então, meus irmãos, o mundo, ele é simples, entre aspas. Sim, precisamos deste homem novo, que o nosso querido apóstolo de Paulo fala, que nos dará um mundo novo, e para isso será necessário despertar das consciências. Há muitos fazendo o contrário, mudar o mundo para mudar o homem. E o Espiritismo nos ensina que as transformações, as renovações, são conjuntas e recíprocas, mas que devem começar pelo homem. Enquanto o homem não melhora, o mundo não se transforma. As mudanças, elas deverão ocorrer sempre na essência da criatura, dentro de cada um de nós. Como bem preconiza o nosso irmão Herculano Pires, o homem novo que nos dará um mundo novo. É tão velho esse homem é tão velho, nós todos, quanto os ensinos espirituais do mais remoto passado. Essa que é a verdade. Renovadas pelo Evangelho e revividas pelo Espiritismo. Então o trabalho espírita é o da continuação natural e histórica do trabalho cristão que modificou o mundo antigo. Então, nessa luta, vamos lembrar do apóstolo Paulo outra vez, quando ele nos diz o bom combate. O bom combate, despertar as consciências, é libertar o homem do egoísmo, da vaidade, da ganância. Portanto, não desprezarmos mais a preciosidade dos minutos, das horas, dos nossos dias, dos nossos meses. Cada um desses fragmentos do ano constitui uma parte da herança divina que nos caberá no futuro. Então o Espiritismo está na Terra em cumprimento à promessa evangélica de Consolador, para consolar aos aflitos e oferecer a verdade aos que anseiam por ela. Sim, sua missão é transformar o homem para que o mundo se transforme. Então é inútil pensar em milagres, modificações superficiais, pois é a essência da criatura que necessita desabrochar como centelha divina que é, como nos diz a mentora Joana de Ângeles. Então o mundo está cheio de erros, cheio de atrocidades, porque tudo isso representa a inconsciência, representa a ilusão que temos sobre o nosso viver. Benoni querido, boa noite, um abraço. Então o Espiritismo, revelando as verdades do mundo espiritual, traz o consolo real, nos remete a um consolo real de que a vida futura depende do que nós estamos a fazer hoje, do que nós estamos fazendo agora. Por isso que é o tempo de renovação. A cada dia a vida se renova, mas distraídos ignoramos o que nos é ofertado a cada amanhecer, em 24 horas que se repetem, o sol nasce e se põe, sem que vejamos nisso alguma magia e beleza muitas e muitas vezes. Botões se entreabrem nos jardins, nas ruas, nas praças, sem nenhum aplauso da nossa parte. Chuvas amenas ou torrenciais surgem
para promover a renovação do solo, a renovação das plantas, além de operar em modificações positivas nas energias que se concentram em certos lugares, em certas regiões. Ventos e tempestades tentam estabelecer algum diálogo conosco e não vemos e nem ouvimos nada. Animais nos fazem companhia, dotados de sensibilidades e também de uma centelha espiritual, ajudam-nos a dar sentido aos nossos dias, mas quase sempre nós não correspondemos ao que nos oferecem e seguimos surdos e cegos para essa linguagem divina, inarticulada e estranha para nós ainda. Há uma necessidade de renovação, sim, em toda a humanidade. E já tínhamos refletido outro dia isso, como a gente tem sido cristãos sem Cristo. Esse é o paradoxo nosso de hoje, que precisa ser resolvido para que tenhamos uma nova família, para que tenhamos uma nova sociedade, um novo governo, uma nova humanidade. Nada disso, absolutamente nada disso, será possível sem a gestação, sem o parto, o nascimento de um novo ser humano, mais fraterno, mais solidário, amoroso, gentil, com todos os seres da criação, sendo eles vegetais, animais, nós homens. Isso tudo é que vai nos tornar de verdade uma renovação. Um ser que saiba respeitar, um ser que saiba conviver e aprender com as diferenças, sem aceitar as injustiças. Então que a nossa reflexão seja, nesse tempo de renovação, mais aprofundada do que aquelas costumeiras. Deixemos de agir, por exemplo, como consumidores, atentando às necessidades importantes e necessárias, mas que não são suficientes para a construção de um mundo com mais compartilhamento e menos acumulação. Precisamos de mais cooperação e menos competição. Um mundo com mais nós e menos eu. É exatamente disso que nós estamos precisando há muito tempo, é verdade. Nós estamos sim diante de um novo tempo, de um tempo de renovação. E para a continuidade da nossa reflexão, nós pensamos como temos percorrido a nossa jornada evolutiva. É uma pergunta, um questionamento para o nosso íntimo. Como temos nós percorrido na nossa jornada, na nossa caminhada atualmente? Então vamos pensar, onde as nossas escolhas, elas têm nos levado? Porque aprendemos que o mundo, nós somos feitos das nossas escolhas. Mas e aí? Onde nossas escolhas, nossas prioridades têm nos levado? Quais os caminhos? Quais os rumos? Quais os rumos nós estamos tomando, temos tomado ultimamente? Falando aqui dessas buscas de caminhos evolutivos que nós precisamos. E aí, falando destes caminhos evolutivos, nós vamos encontrar, como diz a mentora Joana de Ângeles, basicamente 3 grupos de pessoas. Vamos refletir onde nós encaixamos neste momento. É bem interessante essa reflexão. Grupo 1. Nós até já conversamos sobre isso outra vez. Grupo 1. Os passivos, os alienados, aqueles que não querem saber nada, só de aproveitar a vida, ganhar mais dinheiro,
namorar muito, ter carrões, viver. E se falar do assunto evolução espiritual, eles começam a disfarçar e saem de mansinho. Nada de conversa nesse assunto, nada. Até trocam de assunto. O grupo 2 são os indiferentes. Sim, esses, meu Deus, eles estão mergulhados na rotina, apegados na zona de conforto, claro, conquistada por eles, é verdade. Até já ouviram falar do tal livre-arbítrio, da reencarnação, da reforma íntima, dos novos tempos, da evolução, da renovação, mas pensando bem, deixa para lá. É muito esforço. Deixa então isso para lá, mudar para quê, se tá bom assim. Depois temos o grupo 3, os ativos. São pessoas com muito discernimento espiritual, que têm a sua vida o máximo possível alinhada com melhorar a si mesmo, de uma maneira simples e objetiva, procurando diminuir a distância do seu discurso, da sua fala, das suas atitudes. São pessoas que não apenas teorizam, mas vivem aquilo que falam, que escolhem fazer parte da reforma íntima, por exemplo, fazer uma reforma íntima diária na sua vida. As suas decisões estão ligadas a ser uma pessoa cada dia melhor. Esses são os ativos. E agora, qual grupo será que nós pertencemos? Qual grupo será que nós estamos nesse momento? Espero de coração que a nossa reflexão nos ajude a nos situarmos melhores, porque diante de tudo que estamos vivendo atualmente em nossas vidas, podemos migrar de um grupo para o outro. Podemos migrar. Basta o nosso esforço, a nossa reflexão, a nossa boa vontade. Já reparou que tem assuntos em nossas vidas que assumimos uma postura totalmente passiva? Já em outros, somos um exemplo de ativo e conscientes? E tudo isso vai nos falar na prática, ao longo do caminho da evolução espiritual, diante de um novo tempo. Deus nos criou, por exemplo, e aqui é importante nós pensarmos que Deus nos criou simples e ignorantes, mas com potencialidades que devemos desenvolver ao longo do tempo, até que um dia, depois de muitas experiências, e põe muito nisso, nós podemos chegar àquela situação de espíritos evoluídos, já iluminados, perfeitos, como nos disse Jesus. Então Deus nos criou com essa programação para chegarmos à evolução, para chegarmos à perfeição, sim. E quando falamos em tempo de renovação, isso nos leva à reflexão direta do nosso planejamento reencarnatório. Sim, é muito importante nós nos lembrarmos disso, porque nenhum de nós nasce sem um planejamento. E esse planejamento, ele é simples. Renovar-se, tornar-se melhor para crescermos e evoluirmos. Sairmos daqui bem melhores do que quando aqui chegamos. Esse é o grande sentido. Então isso implica, meus irmãos, em eliminarmos imperfeições, eliminarmos vícios e débitos. E muitas vezes mesmo, para nós eliminarmos essas imperfeições, esses vícios,
nós vamos ter que passar ainda por aflições. Algumas foram pedidas, é verdade, muitas foram pedidas. Nós costumamos até pedir demais antes de reencarnar, como já nos ensinaram os espíritos. Nós, na ânsia de quitarmos os nossos débitos, as nossas mazelas, a gente pede, quero passar por isso, quero passar por aquilo, quero passar por um monte de coisa. Aí os mentores falam, calma meu irmão, muita calma, vai com calma, vai devagar, não é assim. Tu já falhou em outras oportunidades, fez um monte de promessas, é verdade, arquitetou um monte de coisas, chegou lá e não cumpriu. Então quando chega aqui, a gente diz assim, meu Deus, eu queria rever tudo isso. Não dá para diminuir aí uns 30%? Tipo renegociação de dívida, né, meus irmãos? Bem assim. Aí a gente pede para diminuir aquilo tudo que a gente pediu. Então, nós reencarnamos para evoluir, sim, nós reencarnamos para renovarmos-nos. E renovar é recriar, é alterar, é substituir. E nós estamos falando aqui do nosso interior, do nosso íntimo. Essa renovação é a melhor e a maior tarefa que nós podemos realizar. É para isso que nós estamos. É para isso que nós chegamos aqui. Para isso que nós estamos caminhando. Fomos sim chamados a entender também, fomos sim a entender e servir, amparando-nos uns aos outros. Esse deve ser o objetivo principal. Buscar o nosso íntimo e interrogar como está a nossa vida como seres humanos e como cristãos em mais de uma etapa da nossa jornada evolutiva. Esse é o ponto da reflexão. Então, meus irmãos, as transformações, elas são inevitáveis ao progresso, à evolução do geral, ao crescimento. A natureza se transforma durante as 4 estações do ano. Por exemplo, jogando fora as folhas mortas para florir e frutificar de novo. E nós continuamos na prática ser esses humanos teimosinhos. Sim, nós somos muito teimosos. E nem todos se renovam de verdade, começando por aparar as arestas do supérfluo, do desnecessário, aliviando as energias, por exemplo, negativas dos excessos que nós gostamos de cometer. Renovar a cada encarnação, portanto, é fundamental. São tantas mazelas, são tantos vícios a deixar para trás. E a gente sempre pensa nos mesmos, mas são tantos outros, tipo deixar de fumar, de beber, falar mal dos outros, de fazer fofoca, de odiar, de magoar, de invejar. Será que muitos anos novos ainda serão necessários para que esse homem velho do nosso apóstolo dê lugar definitivamente ao homem novo? Para que olhemos para um animal sem imaginá-lo na panela, por exemplo? Para que esqueçamos mágoas antigas, mágoas odientas? Deterioramos o nosso íntimo e conservamos essas mágoas guardadas muitas e muitas vezes no nosso coração como pérolas. Guardamos certas mágoas, certos rancores como relíquias. Muitas vezes pelo simples fato que não queremos ceder, que não queremos perdoar, que não queremos esquecer, que não queremos relevar, que não queremos desculpar, achando que isso nos tornaríamos fracos e menores diante dos outros. Ainda estamos com estes conceitos. Não é imprescindível ser católico, nem relevante ser espírita, nem fundamental ser evangélico, se nós, como em todo o ano novo,
prometemos mudar, prometemos transformações e não mudamos coisa nenhuma. Não vai adiantar mesmo os rituais, comer romã, lentilhas, usar cristais e roupas brancas, e tomar banho de descarrego, e subir degraus com o pé direito, carregar folha de arruda atrás da orelha, acender velas, espalhar água benta. Nada disso vai adiantar se nós ficarmos igual como comecemos. Isso é, fazendo promessas não cumpridas e procurando a felicidade onde absolutamente ela não está. E esperando as bênçãos do céu sem mover sequer uma palhinha. E aí vamos lembrar maravilhosamente o nosso mestre, nos dizendo: ajuda-te, que o céu te ajudará. Façamos a nossa parte, mas bem feitinha, muito bem feitinha. Quando começamos a trabalhar o nosso interior, tudo ao nosso redor muda e se transforma. E assim nós vamos nos sentindo mais leve, com uma vontade imensa de ser uma pessoa melhor, um ser humaninho muito melhor, a cada dia, a cada instante. E compartilhar isso com os nossos irmãos de jornada. Aqui, nessa escola maravilhosa chamada Terra. Muito obrigado, meus irmãos. Vamos internalizar a nossa reflexão no sentido de realmente, de verdade, nos renovarmos e fazermos um mundo diferente. Então, o Espiritismo, como um mapa, ele nos permite compreender as leis do universo e vai nos dizer assim, que o universo é regido por leis, que existem leis universais infinitas, mas nós somos parte dele. E nós precisamos pegar essas leis e trazer para o nosso dia a dia. E nós estamos esquecendo disso cada vez mais. Nós estamos esquecendo de aplicar as pequenas coisas, o aqui e agora. Por exemplo, temos o desejo de fazer caridade na África, no mundo inteiro, e isso é bacana. Mas não sabemos lavar uma louça com caridade, não sabemos lavar um banheiro com caridade, dar um abraço com caridade, não sabemos dizer um bom dia com caridade. Meus irmãos, nós estamos tão preocupados com os grandes momentos da vida e estamos nos esquecendo dos nossos pequeninos desafios do dia a dia. Uma boa noite a todos, nosso muito obrigado pela companhia. E vamos então à nossa prece de encerramento, agradecendo ao Sublime Mestre Jesus, pedindo com que a gente entenda a vossa vontade e nunca a nossa. Obrigado, Mestre, pelos teus mensageiros de luz que nos enviastes para nos ajudar, nos socorrer, nos orientar em nossos caminhos. Que a sua paz, Senhor, envolva a todos nós, auxiliando-nos, amparando-nos, protegendo-nos, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado.